eu sei, por experiência, que os movimentos para cima, eles estão refletindo os movimentos para baixo, né? Então agora o mercado está subindo, né? Armou um pivôzinho de alta, está agora testando o topo, né? O backzinho, etc. Mas antes ele caiu. Então, se ele caiu, e eu sei que eu sei que o movimento de volta, de correção, tem a ver com o movimento de subida, eu preciso identificar essas retrações passadas e se elas, as retrações, justamente os movimentos de queda, e se elas, esse movimento de queda me sugere também um movimento de projeção, que eu posso usar aquela retração como projeção. Vocês vão entender assim que eu desenhar aqui. Então vamos lá, qual foi o período que eu peguei? Esse aqui. Então, beleza. Eu tenho aqui, ó, toda essa queda aqui, certo? Eu não preciso desenhar essa LTB, ou, no caso, uma pá de ventilador, né? Que normalmente, quando você tem uma pá de ventilador, então eu vou soltando. Isso aqui eu nem falei hoje na aula. Mas se eu fosse traçar uma LTB aqui, vou traçar até de novo, do zero. Tirar o preto, botar uma coisa, botar o vermelho aqui. Como é que eu faria essa LTB? Se eu estou nesse momento aqui de queda, né, qualquer um faria o seguinte, ó, essa LTBzinha aqui, ó. E reparem que o mercado, né, a minha média móvel de 20, ela está vermelha também, ó. E a hora que ela rompe a LTB, ela até fica ligeiramente verde por um tempo, tá? Só que eu tô com a secundária de baixo também, que é a minha média móvel azul. Beleza. Aí ela anda de lado. Pô, vou traçar outra LTB pegando esse topo aqui, né? Então, para gráfico diário, para gráfico intraday, isso aqui, quando você tem duas LTBs saindo do mesmo ponto, isso aqui dá o nome de pá de ventilador. Então, aqui, ó, rompeu a LTB. Pô, rompeu a LTB, mas depois volta a cair. Beleza, posso então pegar agora essa LTB aqui, ó. Rompeu essa outra LTB, ó. Quando a gente tem várias LTBs, uma hora todo o mercado corrige ou a tendência reverte, ou corrige, mas aqui foi uma correção para o lado, pelo menos, né, da tendência. Aqui também foi uma correção para o lado. Aqui, por enquanto, olhando de longe assim, a floresta, está sendo uma correção para o lado. Inclusive, olha, estou com a média de 200 que está plena, está descendente, que é a minha tendência primária em relação a 15 minutos, tá? Então, eu tenho uma tendência primária de baixo. Só que uma tendência primária, o ideal é que ela fique na mesma LTB, né? Conforme você vai. Só que, porra, a gente tem um time frame curto, vários dias. Eu acabei traçando 3 LTB. Quando eu traço 3 LTBs, é uma pá de ventilador. Normalmente, pá de ventilador tem 3 pás no máximo, tá? E aqui já tem 3. Às vezes pode ter 4. Eu até posso chegar aqui e falar, ó, aqui tinha mais uma LTB. Vamos ver. Ah, mas rompeu. Ah, então não vou nem fazer essa. Vou fazer essa aqui, ó. Pá, pá, pá. Puta, rompeu. Não vou fazer 5 LTBs, tá? A mais do que já está na hora, rompeu essa LTB aqui, principalmente nessa zona de consolidação enorme, eu já tenho que fazer o quê? Porra, eu já tenho que botar, já comprei o LTB, né? Fibo nela. Então agora eu vou botar Fibo aqui nessa LTB principal aqui, tá? E ó, Fibo principal. Então, deixa eu aumentar aqui a espessura. Botar em branco, né, para ficar tipo assim, lembrando que é a LTB desse trecho branco aqui principal. E agora, olha só, isso aqui nem tá na aula que eu dei hoje, por coincidência. Eu vou puxar para o lado, tá? Puxar para o lado. Por que eu vou puxar para o lado? Aqui eu estou fazendo a retração desta queda, mas eu sempre usei retração para fazer projeção. Isso eu vou ensinar para vocês hoje. Qual a diferença? Metodologia. E eu aprendi a fazer isso por acaso, porque quando eu comecei a dar aula em 2006, eu já era usuário do Profit desde 2003. Eu comecei usando o AppleGraph em 2002, migrei para o Profit em 2003. Em 2006 eu fui chamado para dar aula na CMA, que era outra ferramenta que eu contratei para ter o mercado futuro, o mercado americano futuro, porque eu comecei a operar em 2006 futuros aqui no Brasil. É uma ferramenta muito antiga, tem 30 anos, veio de uma ferramenta inglesa, tesourarias do mundo inteiro, tesourarias do Brasil que não querem gastar com Blooming, usam até hoje. Hoje não sei, mas há 10 anos, 15 anos atrás eu não usava. Eu sempre usei a retração para projetar por causa daquela ferramenta. Só que aqui no caso eu fiz a retração. Então, como eu estava explicando, que eu quando eu comecei a dar aula em 2016, porque quando eu comecei a operar futuros, eu justamente empaquei no Fibonacci, que eu não achava a porra da ferramenta, tinha umas outras diferenças lá, tinha ferramentas diferentes, enfim, eu estou pagando, fui assistir lá a tal do workshop para usuários novos. E aí foi quando eles me convidaram, por conta da minha participação no workshop, para fazer um teste de professor de análise técnica. E aí passei e comecei a dar aula lá em 2006, até ir para Bovespa em 2010, 2011. Então, essa ferramenta não tinha projeção.
eu tinha que fazer com a retração. Aqui eu fiz a retração como retração mesmo, para saber aonde eu tenho próximas retrações se o mercado vou passar a subir. Só que eu sei, pela experiência que eu tive usando retração para projetar, que essa retração, pô, um dia foi uma projeção. E como é que eu descubro isso? Só de bater o olho aqui eu já sei, ó. Olha só. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui já, ó. Estão vendo isso aqui, ó? Olha só, a mínima aqui, por que ele está respeitando isso aqui, gente? Por que aqui, ó, ele rompeu? Tudo bem, a gente pode falar, aqui tinha esse fundo, ele rompeu, fez o pullback. Será mesmo? Bem nas retrações que eu tenho aqui, bem nas 3 retrações, as retrações servem para eu pegar a volta, né? Certo? Não é para eu pegar a ida, né? É para pegar a volta. Mas, porra, eu já estou vendo aqui uma série de retrações funcionando. Que coisa estranha, né? Pois é. É porque, para quem usava FIBO no passado como eu uso, a maneira como o FIBO sempre foi utilizado, não tinha projeção, você tinha a retração. E aí você podia dobrar as retrações ou puxar as retrações, que é o conceito lá do compasso de carpinteiro. Compasso de carpinteiro, eu até tenho um lá na Ilhabela, é assim, ó, você tem, compasso normal que todo mundo conhece, é assim, 2 pernas, né? O de carpinteiro, ele tem 3. E aí aqui dentro tem uma engrenagem, né? Você tem aqui, ó, você tem aqui uma engrenagenzinha, que eu vou desenhar como se fosse um círculo. Conforme você abra essas 2 pernas aqui, essa aqui vai se abrir numa proporção em relação à abertura que você está fazendo aqui. E que proporção é essa? Proporções áureas. Ou seja, daqui até aqui, no compasso de carpinteiro, que é usado justamente para ser, se vocês não sabem, móveis normalmente tem uma altura X padrão, mas tem o gaveteiro, né? É tudo feito de uma maneira harmônica, né? Como tudo no universo. Eu tenho aqui, por exemplo, essa abertura tem um tamanho X, sei lá, tanto faz, tamanho qualquer. Eu sei que aqui eu vou ter o tamanho 61,8 desse aqui, e aqui eu vou ter 38,8 desse tamanho aqui. É assim, é o compasso carpinteiro. Depois, um dia que for lá em Abela, eu tiro uma foto e mostro para vocês, tá? Ou vou ver se eu acho uma foto por aqui. Vai ter um aluno que me deu de presente. Então tá aqui, vou limpar esses estudos aqui. Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu fazia as projeções usando retração. Mas eu sabendo que tem 99% de chance dessa retração ter sido uma projeção no passado, como é que eu posso validar isso? Simples, eu puxo para o lado, eu vou puxando para o lado, até ver que projeção que isso fez. Bingo, acabei de achar, tá aqui. O mercado vinha subindo e aí, de repente, despencou, perdeu esse fundo aqui. Então, como é que eu faço as projeções? Eu pego a última perna, isso você já deve ter visto fazer várias vezes, a última perna de alto, projeto para baixo. Essa aqui, ó, desse fundo até esse topo. E vocês estão vendo aqui que pegando essa retração daqui até aqui, e agora que eu puxei para o lado, bateu aqui? Pois é. Como é que eu faria uma projeção antes desse movimento acontecer, sem usar retração? Como é que eu faria? Eu vou apagar essa retração aqui. Como é que eu faria? Ah, perdeu esse fundo aqui, ó. Perdeu esse fundo aqui, ó. Porra, vou projetar a última perna de alta. Então vamos lá, vamos projetar essa última perna de alta. O imã tá ligado, tá? Bingo! Olha só. Olha aqui, estão vendo? Ah, mas agora é obra pronta. Eu sei que alguém deve estar pensando nisso. Pois é, mas o trade que eu fiz hoje não foi de obra pronta, foi ao vivo com a galera. Mas a partir de um estudo inicial ao meio-dia, que começou dessa maneira. Aí cravou o primeiro alvo, aqui ele cravou, bateu no segundo. Aí vocês reparem que aqui ele já fez um próprio pullback aqui oculto. Isso aqui que dispara ótimas oportunidades. É isso aqui, ó, é o primeiro candle do dia, ó. Ele abriu subindo e voltou. Isso aqui foi um pullback. E aí, ó, aqui é um tipo de operação a fazer de boa. Abrir venda já na primeira parte da manhã. Claro que a gente tem que olhar nessa hora, já está olhando 5 minutos, porque você vê que ele perdeu o FIBO, fez um pullback, voltou, abre venda. E aí foi buscar o quê? O terceiro alvo. Nesse caso aqui, estamos no gráfico de 30 minutos, isso aqui é um mapa estratégico. Ó. Isso aqui foi dia 9. Ele cravou o terceiro alvo quando? Ontem. Mas tem que ter esse FIBO. Esse FIBO tem que estar desenhado. Que as oportunidades vão surgir daí. Você sabe até onde que pode cair. Você vê que está havendo uma dinâmica desses fibros, você fala, porra, eu vou continuar operando isso. Vamos botar aqui de novo a retração que eu tinha apagado. Vamos pegar daqui quando eu peguei e desse topo. Botar ela branca de novo. Aí agora, ó, como ele deu essa sombra, eu ajustei esse estudo. Eu até poderia, agora, né, sabendo que isso aqui foi uma violação terceiro alvo, ajustar a retração, né, o último topo com o último fundo. Aqui tem um fundinho duplo. Foi uma coisa que me perguntaram hoje. Ah, foi daí que veio
Por isso que eu saí do tema que era para falar de geopolítica da China com relação ao Oriente Médio e falei de FIBO. Eles perguntaram, em que situação qual mínima que você escolhe para traçar um FIBO, né? Aí eu falei, depende. Aí eu fui explicar meu racional. Então, aqui, normalmente, quando eu vou fazer uma projeção, uma coisa, não é que eu prefiro escolher a menor, mas normalmente eu escolho a menor, sombra, para não contar com o ovo no cu da galinha. Já deixei de sair no alvo cravado, porque tem mais dois pontinhos, não sei o quê, mas que, na verdade, a dinâmica estava na sombra menor. Mas aqui faz todo sentido. Mas use o FIBO para fazer esse racional. Se você aqui tem um alvo, terceiro alvo cravado, cravou aqui, logo na abertura, aí violou, mas voltou para cima, aí subiu, depois caiu de novo, violou, mas voltou para cima. Aí fez a mínima no terceiro alvo e virou, rompendo o topo, no dia 14, ontem. Eu tenho que priorizar o FIBO que eu estou usando, o FIBO que é o suporte. Não são essas mínimas. Essa mínima é violação, é volatilidade, até por conta de abertura do mercado. Então, eu vou botar a retração, ó. Eu posso pegar do último fundo e botar aqui no topo, tá? Ou, já que eu tenho essa projeção feita tão rigorosamente, falar, cara, vou botar o fundo de FIBO mesmo, o resto é violação, ó. O mercado está trabalhando nisso, aquela retração branca. Só que agora eu ajustei para pegar a projeção. Pô, mas você forçou a barra. Por isso que eu falo, se eu fosse dar aula num livro, eu tinha que falar aonde bota o FIBO. É na máxima, na mínima. Acabou, foda-se. É na máxima, na mínima. Um livro é isso. Por isso que coisas que eu ensino, eu aprendi fazendo, né? Diferente de escrever um livro que você tem que fazer uma coisa didática e você não pode dar 10 cenários diferentes. Mas no mercado, 10 cenários diferentes. Então, mas se eu fosse ensinar a traçar um FIBO agora do zero ou escrever um livro, eu ia falar, cara, bota o FIBO aqui e bota o FIBO aqui. Acabou. Por que que eu ajustei agora para isso? Cara, porque eu vi, depois que eu botei o FIBO daqui, aí nesse caso, eu estaria traçando assim, ó. Se eu fosse traçar pela LTB perdida, eu ia botar na mínima. Mas como eu fiz essa projeção aqui, eu vi que o terceiro alvo cravou aqui, falei, porra, é aquela história. Pingo, para mim, em Fibonacci é letra. Você escrever FIBO. O pingo já é suficiente para mim no I. Aquela perna de alta projetada para baixo. Então, beleza, vamos deixá-la aqui agora em branco. Ele fez esse fundo duplo aqui, aí subiu, onda 1, fez qualquer de pivô, jogou um movimento para cima, uma onda 3, qualquer de pivô. Ok, tem esse movimento também. É porque, como eu comecei, eu não dei esse zoom para trás, que a gente está falando de day trade, porque, ó, o meu terceiro alvo era aqui. Mas caralho, eu tinha um puta suporte aqui. E mais um argumento para não considerar essa mínima como retração. Eu até posso voltar e jogar aqui outra vez, fazer o que eu faço normalmente. Faço o ajuste. Já que ele violou o terceiro alvo, ele cravou o terceiro alvo, mas deu uma violadinha. Por quê? Porra, você tá aqui, meu. Você vai no Vaticano, você tem que visitar a porra do Papa, meu. Então, é aqui, é muito perto. Quando eu falo, cara, tem uma média de 200 ali, cara, tá muito perto. A analogia que eu falava é o cruzador imperial puxando a Millennium Falcon para dentro, com um raio trator. Não tem como, está perto, Sim. né? Então, ó, muito bem visto. Aqui puxou até aqui, beleza. Então, até vou voltar à retração original que eu tracei por conta disso que você falou. E tem outra coisa aqui também, né? Agora vamos pro diário também. Não, mas no diário tem uma coisa muito mais legal aqui que eu acho que vocês não estão vendo, que eu botei no à vista. Vamos traçar a retração do diário. É que o dólar, ele tem os ajustes dele, né? Se eu tirar o ajuste dele, você vai bater provavelmente aqui com essa retração. Essa retração chamou a atenção no Telegram ontem e hoje de manhã. Eu botei aqui, terceiro alvo é retração, hein? Cuidado, galera, pode subir, etc, etc. Eu vou mostrar até outras coisas de intermarket análise que me levaram a montar esse cenário e acreditar. Hoje tem bonde das 15 horas, tá? Não necessariamente vocês precisam operar só às 15 horas, você tem trade o dia inteiro rolando.